Rita, uma boa tarde para você. Quero começar falando sobre a última decisão do Banco Central, do Copom. Esse comunicado tem um alerta sobre o aquecimento da economia e os recentes incentivos ao consumo. E te pergunto, como que essa política impacta a inflação e por que o comitê enxerga isso como uma ameaça? Pois é, o comunicado ontem do Banco Central, ele está sendo até muito criticado hoje por alguns economistas, mas vamos tentar entender. Tem gente criticando porque ao mesmo tempo que o Banco Central deu um puxão de orelhas no governo, ele colocou de forma clara que um fator de risco é exatamente o incentivo à demanda, e ele também coloca a questão fiscal, né, chamando o governo para ajudar a política monetária através de uma política fiscal menos expansionista ou do controle das contas públicas. Ele também, de certa forma, está sendo criticado porque ele mexeu no horizonte relevante. Então, o horizonte relevante, agora, em junho, seria o último trimestre de 2027. E quando ele cita o horizonte relevante, ele já coloca no primeiro trimestre de agosto de 2028. Então, tem muita gente achando que foi aí um afago na tentativa de justificar, né? Ele empurrou a meta da inflação para frente na tentativa de justificar um corte de 0,25 que talvez não deveria ter ocorrido nessa reunião de ontem. Então houve essa interpretação, o pessoal até questionando um arranhão na credibilidade do Banco Central. Eu acho que não é por aí não. O pessoal está começando a achar, o Banco Central está achando que 3% é teto ou é meta? Então, há esse questionamento depois dessa mudança do horizonte relevante. E todo mundo, a grande maioria, tentando interpretar essa comunicação do Banco Central como se 3% deixasse de ser o centro e passasse a ser o piso, né? Então, o Banco Central tem que ser mais claro nessa comunicação. Então, nós temos que, é 1,5 ponto para baixo de 3%, ou 3 já virou o teto da meta. Então, é essa confusão que está sendo colocada hoje, e isso, de certa forma, arranha um pouco a credibilidade do Banco Central, que até aqui não vinha sendo questionada por nada. O Banco Central, sempre conservador, né? Ele tinha se mostrado até aqui muito conservador. Mas na minha opinião, eu acho que, diante das incertezas, o Banco Central ele simplesmente alterou o horizonte relevante pelo nível de incertezas. E ele deixa isso muito claro no comunicado. Ele deixa claro que as coisas pioraram. Pioraram tanto do ponto de vista externo quanto do ponto de vista interno, mas principalmente ele dá o puxão de orelhas e ele chama o governo para a responsabilidade de parar de estimular a demanda, né? Aí benefícios sociais, estímulo ao crédito, e ele coloca isso como um fator de risco para que a taxa não caia mais ou até volte a subir. E também cita a questão fiscal, que todo mundo sabe que é o calcanhar de Aquiles do Brasil. Nós vimos isso, inclusive, na nota da Fitch, que anteontem manteve a nota de risco do Brasil inalterada em BB e estável. Ou seja, nesse momento não existe nenhum tipo de vetor capaz de mudar a nota para melhor ou para pior. Mas na comunicação da Fitch, ela deixa claro que nós temos um grande desafio pela frente, que é administrar a questão fiscal no pós-eleição. E ela cita também que se houver a permanência desse modelo e desse tipo de crescimento econômico que o Brasil vem praticando, a questão fiscal pode sair fora do controle. Então, as coisas estão muito concentradas e focadas no problema que todo mundo sabe que ele existe, mas que o governo parece desconhecer. E a crítica ao Banco Central foi exatamente no sentido de, será que o Banco Central agiu de uma forma política, cortando 0,25, e para que ele fizesse esse corte de 0,25, ele arredou, né, como diria a boa mineira aqui, ele arredou o horizonte relevante
do último trimestre de 27 para o primeiro trimestre de agosto de 28. Rita, mudando de assunto, o Brasil acaba de perder posições importantes no cenário internacional. O novo ranking de competitividade nos mostra um decréscimo nos números, muito impactado, é claro, pela questão fiscal que nós vimos conversando aqui e uma redução de confiança do mercado como um todo. A gente está na 65ª posição de 70. É triste, né? Porque na 70ª posição, no 70, nós estamos naquilo que nós pioramos, nós pioramos em todos os quesitos. Mas qual é o problema? É o custo de capital. Nós estamos falando de quê? Da taxa de juros que não cai porque o governo teima em não fazer o controle das contas públicas, o equilíbrio fiscal. Aí esse custo de capital, ele faz com que haja um débito corporativo enorme, que é o outro quesito que nós estamos na 70ª posição. E aí vem o mais triste, e nós estamos sabendo disso há quanto tempo, a questão da educação. Você não forma um país, você não forma uma potência se você não investe no ativo mais importante do século XXI, que são as pessoas formadas, bem informadas. Nós estamos na era do conhecimento e o Brasil, nesse quesito, também na 70ª posição, educação primária e secundária. Essa é a pior faceta do Brasil, esse é o pior lado do Brasil, é a falta de investimento no seu cidadão, a falta de investimento no cidadão do século XXI. Porque o século XXI, é o século da inteligência artificial, da tecnologia. Então, como é que nós vamos ser produtivos? Como é que nós vamos ter produtividade se não há investimento na capacidade das pessoas em ter discernimento para produzir mais, para produzir melhor? E, é claro, aí como o custo de capital trouxe como decorrência o débito corporativo, essa falta de educação primária e secundária traz como consequência a força de trabalho produtiva. Então, assim, os nossos trabalhadores não estão capacitados para exercer inúmeras funções que surgiram com a inteligência artificial, com a tecnologia. Então, nós não temos essa força de trabalho produtiva. Itens que jogaram a nota do Brasil lá para baixo. Mas, olha, em compensação, em alguns quesitos, a gente é bem avaliado pela nossa resiliência. Por exemplo, pelo percentual, né, de energia sustentável, né? Então, o uso de fontes de energias alternativas, isso é bem avaliado para o Brasil. O crescimento do emprego, né? A taxa de desemprego diminuiu, mas qual é a qualidade desse emprego? É aí que é o problema. Então, nós somos produtores de commodities, nós não agregamos valor às nossas cadeias produtivas, porque falta conhecimento e falta mão de obra preparada para isso. E a outra coisa é o fluxo de capital estrangeiro para o Brasil. Nós somos e seremos sempre uma grande potência, uma grande promessa para o futuro. Mas está faltando o quê? Está faltando a criação desse ambiente favorável ao trabalho, de um ambiente onde você tenha infraestrutura, onde você tenha eficiência governamental. Então, é isso que cria a competitividade. Você tem que ter eficiência governamental, eficiência econômica e infraestrutura. O Brasil não tem eficiência governamental, peca demais, nós não temos infraestrutura, esse é um dos maiores problemas do custo Brasil. E, infelizmente, nós não temos o investimento na mão de obra qualificada, o investimento na educação primária e secundária. Então, somos uma promessa desde que nascemos, mas somos uma promessa que não consegue transformar potencial em prosperidade pela falta de gestão. Então, não temos gestão, não temos eficiência para criar esse ambiente bom, produtivo, tanto para as empresas públicas quanto para as empresas privadas. Aí nós estamos falando de tudo. Então, todo mundo deveria produzir melhor, se dar melhor em um país com tanto potencial, mas falta gestão. Rita Mundim, muito obrigado pela sua contribuição e por analisar esses fatos conosco mais uma tarde aqui no CNN Money. Valeu, até amanhã.